Boa tarde, pessoal. Começando mais um Inovecast aqui, Estratégia na Mesa. Hoje aqui ao meu lado, o senhor Pedro Santoro, né? Prazer. Já que o senhor Gustavo está de férias, né? Eu já sei o que é que ele tá fazendo, cara. A gente não era pra sacanear ele, não, mas ele está passando o seu dia de princeso hoje, né, cara? Ele foi, né? Porque ele cortar o cabelo, fazer foi. maquiagem. Como ele tem um evento hoje, onde vai ser homenageado lá, que é a noite EP da nossa digníssima Camilinha, hoje ele foi fazer um banho de spa, dia né, de cara? príncipe, né? Dia de príncipe. Princeso, né, cara? Princeso. Foi lá. É verdade. Por isso. Hoje é o dia dele, né, Matheus? Cara? E hoje a gente tem nosso ilustre convidado, meu amigo pessoal, da minha família, Thiago Medesani, né, Thiaguinho? Se apresente pro pessoal, Thiaguinho. É isso. Boa tarde, Fuvão, boa tarde, Pedro. Boa tarde. Sou Thiago Medesani, 40 anos, muito bem vividos. Tá bem, cara. meia vida já. Vulgo rapinoso. Casado com a Fernanda, pai de 2 filhos, Isso. da Manuela de 13 anos e o Benício de 6, filho do Valdir e a Leila Medesani, corretor de seguros e empreendedor na cidade de Franca. Ilustríssimo empresário também, né, cara? Conspirações políticas, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Ao longo do programa, né, cara? As conspirações políticas, a gente tá ferrado. Mas é isso aí, Thiaguinho, cara, é um prazer estar aqui com a gente hoje, cara, a gente fica muito contente aí, porque a nossa ideia no podcast é sempre trazer pessoas que estão atuando no mercado, já com um propósito bem legal já, que tem uma cabeça boa, voltada para a família, voltada para o empreendedorismo, né? Isso aí a gente preza muito aqui. E seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigado. É isso aí. Eu que agradeço a participação e a oportunidade aí de falar. Mas é um prazer, vamos lá, cara, é isso aí. E, Thiago, então falando aí, né, a gente sabe, né, da sua história, né, mas é legal contar, né, quantos anos, né, de história você tem, né? Cara, dentro da corretora de seguros, mercado de seguros, eu comecei no seguro, cara, em 1999, 14 anos de idade, né? Lógico que é aquela ajuda do escritório do pai, aquela coisinha básica e tal, né? Mas quando eu sou 14, com 17, 18 foi quando eu comecei a trabalhar integral de fato lá na corretora, né? Chegava ali no último ano de faculdade já, que eu formei em ciência da computação. E num dia de almoço ali, meu pai veio perguntar, né? E aí, você vai pra sua área fazer estágio? Ou você vai permanecer na corretora e assumir, né? Ser o corretor nosso e tal? E aí, naquele momento, eu decidi por manter na corretora e seguir a vida ali dentro. E tô lá até hoje, né? 26 anos aí já de história, de conhecimento de mercado de seguro já. É bagagem, hein? É bagagem, cara. Caramba, cara. E apesar de ser muito tempo, cara, eu falo isso muito com meus funcionários, inclusive, eu converso muito com eles, porque às vezes eles acham que já entendo tudo de seguro. Rapaz... 30 anos, não. Cara, 26 anos, eu vou falar pra vocês que eu devo ter conhecimento aí de 60% sobre seguro, de clausulado, contrato, pra que serve o mercado e tudo mais. Então, é uma área muito técnica, de muito conhecimento, não é fácil de jeito nenhum. E acumular uma bagagem de conhecimento. O conhecimento, eu falo no seguro, você vem muito com a experiência. Em cada sinistro, cada momento que você passa ali, você vai tomando mais conhecimento sobre o clausulado de seguro. Então, não é uma matéria fácil, não é um ramo fácil de atuar, não. É um ramo que exige muita responsabilidade, né? Mas muita. Sim, né? Talvez sempre mudando, né? A seguradora sempre muda uma cláusula no seguro, algumas beneficiam o segurado, outras cláusulas não beneficiam. Por exemplo, uma coisa que é comum que a gente vê muito hoje é furto de fiação. De imóvel, de casa, de empresa. Isso aí, cara, tanto que... Quando começou esse surto todo, o que a seguradora fez? Foi lá e cortou fora. Hoje a seguradora não indeniza mais fiação. Sério? E não tem nenhum tipo de seguro só pra isso? Não. Olha só, não cara. Não tem, porque o problema maior da fiação é que ela é exposta. Sim. Né? Então, muitas vezes o cara sobe no muro ali, vai no postezinho, já começa a arrancar a fiação dali, que é as fiações mais grossas de cobre, e arranca ali e sem causar dano imóvel. Meio que acaba sendo um furto simples. Então, já pra não dar uma expectativa que possa ser indenizado, ela já tira. Porque o furto simples por si só já não é indenizado na seguradora, né? Ela rouba o furto qualificado, quando tem um arrombamento ou mediante a mão armada. Não, pelo que a gente sabe aqui, se o cara entrar na sua residência aí e furtar comida, ele não vai preso, porque é comida.
É sério isso aí. Eu escutei um dia aqui na mesa, alguém falou pra nós aqui esse tipo de coisa, porque não pode. Tinha roubado os mantimentos da... Tem o nome desse crime no direito. Tinha roubado além das coisas da casa, eletrodomésticos, essas coisas assim, roubaram comida. Aí o policial falou, não, comida não pode, porque é pra ele se alimentar e tal. Eu fiquei pensando, cara, sério, velho? Não é possível. Onde a gente tá chegando já, né? E assim, Pedrão, você sabe que o Thiaguinho é inovador nesses vídeos da internet. E os vídeos mais engraçados que eu já vi, cara. Eu sempre falei isso pra ele. Falei, cara, tá demais isso aqui. Eu falei isso pra ele também. Dá, cara, engajamento pra caramba, cara. É um você artista, né? Não, ficou demais. Ator, né? Pô, não tem como você não ver os vídeos e começar a rir, cara. E isso daí chama atenção, porque além de ser engraçado, ele traz uma informação que é necessária pro pessoal que é cliente da seguradora, né? Exatamente essa foi a ideia, Fuvão. A gente trazer o pessoal para entender mais do seguro, só que sem falar o segurez, sem falar aquela linguagem mais técnica, né, de clausulado. Então, foi uma forma que eu encontrei descontraído de demonstrar situações demais, né, que passam ali, né, passam um perrenguezinho. Não, é demais. Aquele do boi, ele cai, cara. Ficou demais aquilo ali, Depois cara. você segue aí, pessoal, @Medesani Corretora. Entra lá que vocês vão gostar dos vídeos. Não, vai chorar de rir, cara. É muito engraçado. E são assuntos interessantes, de conhecimento, assim, que vale a pena vocês terem conhecimento dessas cláusulas. Eu acho que isso aí é muito inovador, cara, porque assim, a gente, nos outros programas aqui, eu sempre falava, eu escutei uma vez um professor meu no colegial, dizendo que o representante comercial, o vendedor pessoal, assim, ia acabar. O cara já tinha uma visão lá em 95 do que a era digital ia ser em relação a vendas, essas coisas, atendimento. Mas a gente nota que tem algumas profissões, cara, que é necessário ter uma pessoa igual você. Por exemplo, se você faz um seguro direto no banco, você não tem o conhecimento de ninguém. Dá um exemplo, qualquer banco. Hoje você entra nas agências de bancária aqui, não tem funcionário mais, cara. Tem uma pessoa para te atender, ou para te direcionar no gerente que tá lá dentro, é interno, mas aquele pessoal que ficava, onde a gente entrava no banco, aquele tanto de gente, não existe mais. E essa parte do atendimento eu acho muito importante, cara. Porque nós prestamos um serviço, eu lá na academia presto um serviço pessoal pra pessoa. A pessoa chega lá, eu recebo, às vezes me manda mensagem no celular, eu faço o primeiro atendimento, faço as perguntas necessárias pra me ter um certo nível de informação pra poder atender melhor. Exato, pra atender melhor. E a gente vê que isso é muito importante, né, cara? E graças a Deus, essas profissões, esse atendimento, a gente vê que não vai morrer, pelo contrário, né, cara? Eu acho que no caso do seguro, por exemplo, é muito assim, por exemplo, no caso dele, né? Você faz o seguro, você falou, em banco, dá um problema, cara, tem que ligar no call center, não sei o que, Acabou. não sei o que. Com ele, não, na hora, exato. Tá resolvido. E assim, é um atendimento, cara, que a gente, em grandes cidades, a gente não vê. Esse tipo de coisa que o Thiaguinho faz, né, cara? Comum, né? Exato. É o ponto que eu ia falar, né? Nós aqui do interior, a gente tem uma cultura bem diferente do que capital. Né? Lá em capital, eu até brinco, em 2000 na época existia o Unibanco ainda, a seguradora Unibanco, acho que deve ser 2005, 2006 mais ou menos. Nós ganhamos uma premiação da seguradora de 3º lugar de vendas do estado de São Paulo. Aí foi lá receber a premiação. Na época nós éramos em 8 na corretora. O cara que ganhou em 1º lugar de vendas era uma corretora de São Paulo e tinha 3 funcionários apenas. Putz. Por quê? Porque a foco do cara era... Eles vendem o seguro. Sim. Eles não prestam atendimento, abertura de sinistro, controle de parcela. É tudo deixado na mão da seguradora. E aqui no interior é diferente. Aqui nós queremos mais comodidade. Assim, o pessoal quer chegar pra mim, Thiago, ó, meu problema tá aqui, resolve aqui pra mim. Né? Então aqui... Esse aqui pega problema. Nossa, mas cada história que eu escuto dele lá na academia, daqui a pouco eu quero ouvir umas buchas. Exato. Tem várias aí. A ideia é essa, cara. Então, apostou-se muito no mercado digital, né? Todas as áreas, lógico, mas eu acho que a parte do seguro, para quem tem a cultura, já está acostumado a fazer, vai buscar sempre um corretor. Para ter essa facilidade, para ter a certeza que está fazendo o seguro certo, com as coberturas ideais, para na hora que precisar de um atendimento, ligar, saber que vai resolver, não ter que ficar ligando em 0800, né? Cortar caminho, porque o que o corretor faz hoje para o segurado é cortar caminhos e acelerar essa indenização. Né? Então, eu vejo como um papel de muita importância e relevância ainda, apesar do meio digital, de toda a tecnologia, facilidades que essa tecnologia traz, eu acho um papel fundamental, principalmente pela orientação e esse atendimento em deixar, né? É o lema lá da nossa corretora, né? A sua tranquilidade é a nossa preocupação, né? É isso aí, nós nos preocupamos em te deixar tranquilo. Exato. Então, deixa o problema seu comigo, vai para casa que daqui a pouco a gente resolve ele, entendeu? Então, eu vejo... Não vejo como uma ameaça à minha profissão ainda, a de corretor de seguros. Eu não entendo ainda como uma ameaça esse mercado digital. Vendo essa evolução do mercado de seguros, né? Hoje eu vejo que tem muitos itens, né? Até carro hoje em dia tem essas seguradoras que são
totalmente online, né? Uhum. Que você vai e faz o seguro pelo... Coloca o CPF, não sei o quê, manda o número do documento do carro, papapá, o seguro Pronto, tá feito. segurado. Na hora. Isso aí, você acha que, no seu caso, já afetou alguma coisa, não? Cara, assim, é o que eu falei. É perfil de cliente diferente. Se a gente pegar a galera jovem agora, 18 anos até 24, 25, a tendência é que eles vão pro digital, porque é a galera que já nasceu no digital e às vezes não gostam nem de comunicar com outras pessoas. Gostam de fazer um autoatendimento. Eu acho que não tem informação e não sabe que esse tipo de serviço é prestado. Eu te falo, pelo que a gente percebe das pessoas no dia a dia, cara, hoje em dia é muita falta de informação. Pode ser. É muita, porque ela não sabe que tem, porque, assim, ó, são digitais, acredito que nasceram na era digital, tem toda essa parte performática muito melhor do que a gente que nasceu na época analógica, mas esse tipo de coisa, como não faz diferença pra eles, cara, a pessoa não se interessa, não procura, não sabe. E é exatamente esse ponto. Por que aconteceu? Eu tive um caso recente, um segurado nosso de anos lá na corretora, o filho dele tirou carta, até a gente se contar do meu pai já deve estar atendendo a 3ª ou 4ª geração do primeiro segurado dele, né? Então, esse cara pediu pra eu cotar o seguro do carro do filho dele, cotou, e deu uma pequena diferença aí com o seguro da internet, a seguradora Luve, que é até a do Pablo Marçal, que é uma seguradora totalmente digital. Você não fala com pessoas, é 100% digital. Eu vi. O que aconteceu? Bateu o carro, deu perda total. E aí, pra resolver, tenta no canal digital, manda documento, faz isso, faz aquilo, e não saia do lugar. 3 meses sinistro parado, aonde que o pai dele foi bater e pedir socorro? Lá na corretora, ó. Cara, me desculpa não ter fechado com vocês, me vê o que você quer cobrar, mas me ajuda a resolver esse sinistro aqui pra mim, porque tá tudo empipinado. E essa Luve é tipo um hub também, ela não é a segurada. Não, é a seguradora. Ela é a seguradora. Love Seguradora, é a do Pablo Marçal. Ela é registrada na SUSEP mesmo. Ela é uma seguradora. Como se fosse uma Mafre da vida, assim. Isso. Mas deve ser, só que é uma 100% digital. Por inteligência artificial, né? Nos canais de comunicação, né? E aí o cara acaba vindo pedindo socorro pra corretor, porque ele viu que lá a facilidade que ele teria comigo... Exato, né? que a gente fala. Tanto que agora, essa semana, inclusive, coincidentemente, me indicou a irmã dele, acabamos de fechar o seguro dela. Você vê, cara. Eu acho que comentou da experiência. Não, exatamente. E lógico. A gente sempre entra nesse assunto, né? dessas personalizações dos serviços, exatamente, né? Você vê 30 anos. Como é que você joga 30, 40? O seu pai muito mais, né? Então, cara, mas é que eu sei lá, cara, assim, a gente que... Eu trabalho antes de partir para a área de dar aula na academia, escola e tal, eu trabalhei como vendedor e a gente nota, cara, que isso daí é uma coisa que às vezes a pessoa te troca por causa de centavo. Ou vamos supor, o vendedor ou a situação aparece numa hora que ela não tá com total razão de pensar nesse tipo de caso, e a pessoa fecha pra, abaca isso aqui logo, vamos passar. Então já, por isso aí, atropela todo esse tipo de coisa, e tá suscetível a acontecer isso aí, ó. Ficar sem atendimento. Quando a gente ainda fala de seguro de automóvel, cara, o seguro de automóvel não tem muito segredo. O segredo é só a questão do perfil estar correto na pólice. O principal condutor tá ali, acabou, a seguradora vai indenizar. Agora, quando a gente parte para seguros de riscos maiores, riscos patrimoniais, seguro empresarial, né, um seguro de responsabilidade civil, aí é onde que vai demandar o nosso conhecimento técnico de fato para fazer a apólice de forma adequada, para que na hora que a pessoa precise, ela seja 100% atendida. Quem avaliza no final, geralmente, são vocês ou é a seguradora? Em relação ao que? Análise de valores? De contratação? Um seguro de alto risco, vamos supor assim, né? Tem coisa que eu sei que não faz seguro, né? Que a gente tá até falando agora há pouco. Mas quem chancela, assim, se você falar, se a sua corretora falar assim, eu chancelo esse seguro, a seguradora bate o pé ou não? Eu faço um papel só de intermediário, né? Então eu vou... Fuvão me chamou lá para ver a indústria dele. Então eu vou chegar ali no local, vou olhar tamanho de prédio, maquinário, perguntar estoque, pra gente formar a cobertura de incêndio e entender, cheguei aqui em 10 milhões. Fuvão, seu risco é 10 milhões, sua cobertura de incêndio tem que ser 10 milhões. Nós vamos montar essa cobertura, fechou o negócio, envia a proposta para a seguradora e a seguradora tem 15 dias para fazer a análise dela. Né? Quando são riscos industriais, riscos maiores, ela vai mandar um inspetor no local, um vistoriador, para ver lá se os extintores estão em dia, se tem exigência de hidrante, se o hidrante está funcionando, quais são os aparatos de segurança em relação a alarme, vigilância, altura de muro, cerca elétrica, tudo para entender o risco e ver se aquele risco ali ele tá bem protegido, né? Pra seguradora falar, não, isso aqui é uma coisa que eu posso assumir, que é bem cuidado, né? A seguradora não vai chegar e fazer um barracão caindo aos pedaços, fiação exposta, porque ali é um risco eminente. Ela também não é uma mãe, né? Sim. Ela não é uma mãe. Tem gente que ainda tem essa percepção. Ela quer que o segurado também tenha essa preocupação em manter a empresa dele tudo certo,
para que, né, seja algo, se acontecer um sinistro, seja de fato algo acidental. Né? E você já pegou algum caso que a pessoa tentou burlar propositalmente, tipo, fez um seguro com intenção de fraudar? A gente sabe que isso acontece muito, né? Ainda mais num país que a gente vive, onde o exemplo é dado lá de cima, né, cara? Isso a gente acontece direto assim, né? Tem uma certa frequência que a gente percebe, tem a percepção de que a pessoa tá tentando fraudar o seguro. Mas muitas vezes, cara, só ter essa percepção não resolve. Sim. Nós tivemos um caso de uma segurada. Ela começou a cotar um seguro residencial em setembro. Não lembro o ano exato agora, mas tem uns 5 anos atrás. Fez a cotação do seguro em setembro, não fechou. Pediu para atualizar em outubro, não fechou. Pediu para cotar em novembro, não fechou. Quando foi dia 23, 24 de dezembro, atualizou a cotação e fechou o seguro. Seguro residencial, beleza. Ó, não, faz aí que eu vou viajar. Viajou dia 23, dia 6 de janeiro chega, ligou, ó, roubaram a minha casa e levaram a casa inteira. Cara do céu. Estranho. 4 estranho. meses cotando. Aí ela faz no dia que sai de viagem, ela volta de viagem, a casa foi roubada, ela premonição, que é roubar a casa. Mas aí a seguradora vai igual uns... Não, a gente abre o sinistro, sim, só que nós... Pra ver se tem arrombamento. Nós fizemos um apontamento, olha, tá com indício de ser uma fraude. Investiga. A seguradora vai, só que aí pra isso, cara, ela tem que provar. O seguro é um contrato de boa-fé. Sim. Quem tem que provar o contrário é a seguradora. Então, qualquer coisa que ela vá recusar, se não for no clausulado, se ela for por fraude, ela vai ter que provar a fraude. O ônus da prova é da seguradora. Sim. Então, cara, acontece que muitas vezes a seguradora paga, porque ela não tem essa prova. Cara. Esse caso mesmo, por exemplo, eles não conseguiram provar. Então, mas aí não manda nenhuma pessoa pra manda, analisar. foi. Tentaram achar cano no local, foi só que tem BO registrado, tá tudo relacionado no BO, pergunta e tal. Não consegue comprovar nada, ela tem que pagar. Depende do tamanho do dano também, né? Agora um caso aí, cara, eu acho que esse foi uma das maiores experiências de fraude que eu passei na minha vida, cara. Tamo lá na corretora um belo dia, me chega um cidadão aqui de Franca. Eu quero fazer um seguro de vida. Fala, não, vamos fazer. Eu sou representante comercial, comecei a vender muito agora, tô rodando aí 5 mil, 6 mil quilômetros mês, então eu tô com um risco de acidente com o meu veículo em rodovia, eu tenho minha esposa, eu tenho família, então eu tô preocupado em me proteger. Não, beleza, vamos fazer o seguro então. Não, eu queria uma cobertura de 500 mil pra morte, e tem como colocar a invalidez num valor maior? Falei, tem, a gente consegue. Aí ele fechou esse seguro com 500 mil de morte e R$1 milhão de cobertura de invalidez por acidente. Beleza, fechou, emitiu a apólice. Deu uns 2 meses, esse cara voltou. Nós fechamos na Seguros Unimed. Deu uns 2 meses, esse cara voltou. Falou, rapaz, eu tô muito preocupado, minha renda é alta. Eu precisava fazer mais uma apólice de seguro. Tem problema de eu fazer mais um seguro? Eu falei, não tem não. Não, tal, vamos aumentar o capital aqui dessa seguradora. Eu falei pra ele, não, ao invés de você ficar numa seguradora só, vamos diluir o risco. Sim. Né? Distribuir isso em 2, 3 seguradoras, porque não pesa para seguradoras e tal. E fechamos mais um seguro para ele na Porto Seguro. Ok. Cara, passado aí mais uns 3 meses, numa segunda-feira eu tô lá na corretora, esse cliente me entra com uma tipóia aqui assim no braço e tal. Ô fulano, como é que você tá? Bom. Ah, rapaz, eu tô muito bom não. O que aconteceu? Rapaz, perdi meu dedão. Perdeu seu dedão? Cara, eu fui... Eu tô pensando nisso aqui agora, sem falar, cara. E eu perguntar se tinha sido dominguinho, cara. Você é companheiro do Lula? Cara, não é possível, cara. Rapaz, cara, não, vai escutando, cara. Aí, o cara entra... não, mas o que aconteceu? Não, eu tava numa gráfica, fui cortar um papel lá, no facão hidráulico, na hora que o facão tava armado, a energia caiu e a energia voltou e eu tava posicionando papel, o facão desceu no meu dedo. Caramba, velho, Beleza, vamos abrir o sinistro. Abriu nas 2 seguradoras, tal, o cara foi embora, no dia seguinte me sai no Jornal de Franca. Achado dedo humano na rua tal, no centro. Cara, Deus. Aí fomos falar com o cara, falou, aquele dedo que achou é o seu. Cara, pô, parece zoeira, né, cara? Não, parece zoeira, cara. Ele falou, não, cara, porque na hora que cortei, eu botei num saquinho, como tava pingando sangue, eu pus pra fora do carro, pra não ficar pingando sangue no carro. Nisso o dedo caiu pra trás, pra fora do carro, eu não vi. Rapaz. Pensando que acabou por aí, vai vendo. Beleza, Mateus, cara. não é pra ficar seguindo os caras sem dedo da mão na rua, não, viu, velho? Aí, cara, o que aconteceu? Eu tinha feito uma Seguros Unimed na Porto, o sinistro começou a andar. De repente, me liga um sindicante, um investigador da Liberty Seguros.
que não tinha nada a ver com as 2 seguradoras que eu tinha feito pra ele. Ele falou, ó, sou da Liberty, você tem um cliente fulano de tal que tá em indenização de seguro de vida? Eu falei, rapaz, tem, mas não é com a Liberty, aqui é pela Porto e Unimed. Eu falei, você tá no escritório, posso passar a conversar com você? Pode, não, vem cá, então sentamos. Cara, o cara fez 5 apólices de seguro. Olha só. Com a invalidez por acidente majorada, sempre valor dobrado. Por quê? Quando você tem aquela... A gente chama tabela do açougueiro, né? Figuramente aí no mercado de seguro. Sim. Que é a tabela do INSS, né? Nesse caso aí é do açougueiro cada parte do corpo vale um percentual ali de invalidez e tal. E o polegar direito, quando você é destro, você perde a pegada. E isso aqui dá invalidez de 100%. Ou seja, o cara estudou pra fazer o que tava fazendo. Você recebe 100% da indenização. Aí o cara veio e me falou dessas 5 apólices, falou, eu tô com essas 2, falei, eu tenho essa mais 2 e tinha mais uma no Banco Bradesco. Beleza, aí o sindicante se comunicando, rapaz, aí quando foi ver, o sindicante achou um BO, a dona da gráfica fez um BO dele de invasão de domicílio, entrou na área de produção sem autorização. Cara, só piora a história. Cara... E amputou o dedo por querer, velho. É de cinema isso aí, cara. Descobri, então não ganhou nada. Ele foi pra cadeia. Nesse caso ficou provado, porque aí eles pegaram o BO de invasão de domicílio, pegaram a má intenção de 5 apólices, e aí foi... Cara, ia dar uma indenização no total, ele ia receber de 1.500.000, 1.800.000 pelas contas que eu fiz na época. Que vale um dedo, hein? Cara... Rapaz, e aí a seguradora pegou, esse caso conseguiu comprovar a fraude, e recusou a indenização. O cara ficou sem dedo e sem dinheiro. Eu não tô... Você viu o cara do Porsche? Com a história dele. Eu vi. É a mesma história do cara do Porsche. O cara do Porsche recente. Tomou um calor ainda. Tomou uma sapecada na cara. Meteu fogo no Porsche. E pro azar desse cara, na segunda-feira que ele entrou com a mão machucada, no domingo, no Fantástico, tinha saído uma reportagem lá no Sul, que tinham descoberto um monte de fraude que a galera lá tava fazendo, amputando mão, amputando pé, amputando perna, braço, dedo. Simplesmente... Foi denunciado isso no Fantástico no domingo. Isso é o quê? Na segunda-feira o cara me aparece sem o dedo lá no escritório. Cara, é muita loucura isso aí, cara. E a frieza, cara. Porra, mano. Tá doido, deve ter tomado umas canjibrinas antes. Não, imagina o cara invadindo a gráfica. Imagina todo mundo olhando. O cara entra correndo, fia a mão debaixo da faca. E é certeza que aquelas facas que cortam papel. É o facão hidráulico. É o facão hidráulico. Você aperta o botão, ela desce e corta o papel. Balancinho. Não, aí ele cortou, pegou o dedo e voltou pra fora de novo, correndo. Sei lá, Gênio também, né? Pode demais, né, cara? Cara inteligente. Esse aí ficou sem dedo e sem dinheiro. Cara, isso é muita loucura. Rapaz, parece mentira, mas é verdade, cara. Não é brincadeira. Não. Tem mais uns negócios cabeludos assim. Não, mas essa superou, cara. Essa eu nunca vi na vida. Essa foi pelo cara do Porsche. Porque tem toda uma história, né, cara? Porque não é que você vai ligando os pontos. É crime premeditado. Exato, cara, exato. Exatamente. Olha que loucura, essa aí foi a fraude, assim, mais absurda que nós passamos e que foi, de fato, recusado, né, cara? Agora, já teve casos de carro, o cara simulou o roubo do carro, aí descobriu que tinha entregado o carro num desmanche, e aí a seguradora recusou a indenização. Cara que bateu o carro de propósito no poste, né? Mas aí a seguradora, nesse caso de que o cara vai, chega e bate de propósito, a gente sabe que... Imagina que seja por querer, mas a seguradora também não tem como... Não estão falando que o cara foi preso de propósito? Você vai esperar o quê, cara? Tá cheio de história aí que tá difícil de acreditar, cara. Vou te falar, viu, velho? Tá complicado. Aí, Gustavo, você abandonou nós, agora nós estamos dominando aqui. Ele fica Cadê o advogado? Cadê o advogado? Caramba, velho. Ô, Thiaguinho, em cima disso aí, cara, a gente sempre fala isso aí. Às vezes vai achar que o nosso programa é recorrente, mas é assim em questões desse que a gente vai abordar com você. Em cima do que você tá vendo, assim, tá na ponta da flecha dessas loucuras. Qual perspectiva a gente pode tirar, cara, do que nos espera em relação à mão de obra? Porque hoje eu vi outra reportagem no Instagram falando da escassez de mão de obra no Brasil, não pela falta de pessoas, mas pela falta de vontade, sei lá, do indivíduo de querer... De capacidade. Exato, sabe? De não querer... É o que nós estamos falando aqui. A pessoa não tem informação. Tão acostumado hoje em dia, essa parte digital deixa todo mundo meio que automático. Só lê as headlines
headlines das notícias, não se adentra e não se aprofunda em nada. As headlines que são pura chamativa, exatamente, né? Que você vai ver o contexto do negócio, é muito diferente do que aquela chamada que eles colocaram. O que você espera disso aí, cara? Você tá tendo dificuldade nessa parte de contratação, cara, de manutenção? Eu acho que hoje a maior dor do empresário é a mão de obra. É a mão de obra, a maior dor do empresário hoje. Porque, por exemplo, hoje, como eu falei no começo, né? A corretora demanda um conhecimento muito amplo sobre seguro, da área de direito, né? Envolve muitas coisas. Então, quando eu coloco um funcionário ali dentro e começo a treinar esse cara, eu preciso que ele fique lá o mais tempo possível comigo dentro da empresa. Exato. Eu quero que ele fique lá 10, 15 anos, né? Aí é onde que a gente tem o problema, porque né, nessa galera de hoje, na nova geração aí, eles não têm essa estabilidade. Eles querem sempre fica ali 1, 2 anos no emprego e tchau. Sim. 1, 2 anos e tchau, né? Não tem essa estabilidade grande e eu não posso ter isso, porque me custa muito tempo treinar uma pessoa. Exatamente. Eu falo para meus funcionários lá, para eles começarem a entender do seguro, é 1 ano trabalhando ali para começar a sair da fralda, né? E aí, o que eu vejo, cara? Hoje o empresário ele tem que ter uma estratégia muito grande de retenção de mão de obra. Né? Que não é só pagar um bom salário, mas você conseguir amarrar esse funcionário dentro da empresa, que é uma estratégia que eu tenho adotado nos últimos 2, 3 anos. O que eu tenho feito? Todo ano eu lanço um benefício diferente para o segurado. Pro funcionário. Certo. Né? Todo ano eu lanço, por exemplo, esse ano agora, nós lançamos um vale combustível. Lógico, alguns sindicatos é obrigado a ter vale combustível e tal. No meu caso, não. Então, o que eu fiz? Eu tava com um problema muito grande de atraso de horário, gente sem uniforme para trabalhar, desorganização de ambiente. Então, nós criamos um vale transporte, um vale combustível, de R$250. Só que ele pode receber os 250 ou não. Certo. O que eu fiz? Ó, faltou, perde 12,50 do vale combustível. Sim. Foi sem uniforme, usou o celular particular na hora do serviço, entendeu? O que é a norma... Que é o óbvio. O que é o óbvio do funcionário aqui. fazer, a gente tá tendo que premiar para que ele faça o óbvio, né? Só que com isso eu amarro esse cara. Também, né? Tô demais, né, cara? Você vê que não é... Vai achar que não é loucura da minha cabeça, né, cara? Então, é verdade. Por exemplo, vale-refeição. Vale-refeição, a cada aniversário de registro do funcionário, eu aumento R$5 no dia do vale-refeição dele. Então, quer dizer, ele já tem uma percepção que se ele fizer 1 ano, no ano seguinte vai ser já R$100 a mais de vale-refeição. Como é a mentalidade das pessoas muda. Aí já tem mais 250 vale combustível. Aí, fez 1 ano de registro, eu começo a ajudar uma ajuda de custo no plano de saúde de R$150 para cada um. Hoje nós colocamos o plano odontológico de graça para eles, paga funcionário e filhos. Então, cara, você vai criando... vai criando artefatos para que a pessoa... O funcionário tem uma percepção de valor que não seja só o dinheiro. Falar, para sair daqui ganhar 3 mil e pro outro ganhar 3 mil, qual que tá sendo a minha vantagem? Mas aqui eu tenho plano de saúde, eu tenho vale combustível, todo ano aumenta meu vale refeição, tem uma perspectiva de aumento e, lógico, participação de lucros. E isso hoje, cara, se uma empresa não tiver participação de lucro, seja ela de que ramo for, eu concordo. Não, tem que ser, tem que ter a distribuição, tem que ser condicionado para gerar público. É o que a gente fala muito de meritocracia. Exato. O cara teve mérito, produziu, ele tem que ser bonificado a mais pelo cliente. Eu vejo dessa forma. Então, eu acho que essas ferramentas de gestão... motiva o cara, né? Senão o cara fica estagnado. Para motivar a galera e para você reter essa mão de obra e não perder ela pro mercado. Porque você vai ver que, na verdade, a mentalidade do ser humano mudou. Antigamente, ele queria... ficar tranquilo ali na vida dele, né? Ter uma estabilidade. Então, o cara fazia o que era determinado pra ele fazer no emprego, ele não almejava uma coisa a mais, porque era diferente. Sim. De uns anos pra cá, mudou a perspectiva do indivíduo. Então, igual que você tá falando, a pessoa quer ficar pulando de galho em galho pra ter um histórico de emprego, pra ter... Não, cara, parece que sei lá o que é que tá acontecendo. Mas você vê, esse tipo de política é muito bom, assim, a gente tem os dois lados, né? A gente consegue enxergar, né? A gente enxerga o lado ruim, né? De você tá fazendo isso, mas eu vejo, por exemplo, isso é política de multinacional, né? Isso, exatamente. Por que multinacional retém funcionário por muitos anos? Tem plano de carreira. Porque tem plano de carreira, porque tem benefício, porque tem participação no lucro. Então, de certa forma, é positivo, né? Mas foi exatamente pensando em plano de carreira que eu fiz o desenho desses benefícios. Por quê? Eu não tenho cargos dentro da minha empresa de gerência, coordenador, supervisor para fazer esse plano de carreira escalando cargos, né? Então, o que eu fiz? Ao invés disso, eu vou fazer um plano de carreira que cada ano que o cara fica comigo, ele ganha um benefício a mais
que é como se fosse uma promoção ali, né, que ele tá recebendo, e aí isso já vai ajudar ele financeiramente, já consegue ter uma visão, ó, eu sei que aqui eu não vou ficar estagnado, porque o ano que vem vai aumentar isso, eu vou ganhar mais naquilo, então é o que a gente tem usado de ferramenta para fazer essa retenção, e tem funcionado, cara, hoje nós temos lá, são 12 funcionários, e eu tenho um giro de funcionário muito baixo, deve trocar um por ano, e olha lá se dá 1 ou 2 por ano no máximo, entende? Então eu consigo reter bem, eu tenho funcionário lá que tá comigo há 17 anos, 12 anos, 9 anos, 5 anos. Olha isso aí, cara. Entendeu? Então a nossa ideia é fazer isso, é treinar, qualificar e fazer com que esse cara vista a camisa, entendendo que ele pode ter um futuro ali conosco, e cada vez premiar mais. Gera custo para a empresa? Lógico que gera custo. Beleza, eu gero custo, mas o que eu tenho que fazer? Vamos melhorar a eficiência. Exatamente. Claro. Vamos investir em tecnologia, vamos buscar sistema, vamos enxugar o custo operacional para que você consiga remunerar melhor. O próprio colaborador já começa a batalhar mais, cara. O cara vê que, né, tô tendo um respaldo aqui, o cara tá enxergando pro pessoal aqui do trabalho e tal, porque não, às vezes, porque assim, ó, pra mídia, o empresário sempre foi o malvadão e os empregados coitadinhos, não tô classificando ninguém, pelo amor de Deus, mas pregaram sempre muito disso aí. Mas os caras, então, não via o que é que o empreendedor passa, né, cara, em relação à carga de imposto, carga tributária, de despesa que só aumenta. Conhecimento. Demais. Tem que entender de financeiro, de contabilidade, de RH, de departamento pessoal, de folha de pagamento, estratégia de mercado, planejamento, produto, cliente. Cara, você tem que entender do negócio todo. Então não é assim, por uma empresária ganhar muito. Tem que ter o processo inteiro do negócio onde você gere, né? Você quer ganhar muito? Abre uma empresa. Exato. Assume. Vai pra cima pra ver como eu fiz. O empresário não dorme, né? Não. O empresário não dorme. Não, tô sempre pensando o que ele tem que fazer amanhã, onde ele pode melhorar, o que ele pode fazer isso aqui ou ali. É sempre dessa forma, né, cara? Cara, nessa jornada aí desse tempo, eu abri 2 empresas. As 2 eu fechei. Não consegui levar pra frente. Uma foi uma conveniência, a gente ficou 1 ano aberto, mas fechei no 0 a 0, não tive prejuízo, mas teríamos que mudar pra uma estratégia de abrir como bar, funcionar à noite, isso já é uma coisa que eu não queria pra minha vida. Tá louco. Enterramos esse projeto e largamos de mão. E outra foi até com o Cairo, da GL Corretora, que a gente é muito parceiro, apesar de concorrentes, são muitos amigos, a gente abriu em sociedade uma de venda de plano de saúde da App Vida. Sei. Operamos aí uns 6, 7 meses também, mas aí vimos que a qualidade, depois que mudou para a App Vida do Hospital Regional, caiu demais. Aí nós largamos de mão, porque a gente viu que não ia atender bem e nossa pensão não é vender produto para ganhar dinheiro. E acaba já, às vezes, estragando o nome que vocês já têm no mercado aqui, por causa do negócio que às vezes era uma aventura, vamos colocar assim, né? E foi outra empresa assim, que a gente também não fechamos no prejuízo, deu tudo certo, fechamos no 0 a 0. Mas a gente viu que não tá fácil você construir uma empresa hoje, você tem mais planos para empreender em outros lados, assim? Ou mesmo dentro da corretora? Esse ano nós abrimos um novo departamento na corretora, que é o departamento de consórcio e financiamento, né? A gente colocou pessoas especializadas lá para isso. Então, dentro da corretora, eu tô nesse setor. E tenho a intenção aí para 2026 vir com alguma novidade em relação a investimento imobiliário. Vender imóveis para investimento na planta já, mas é uma coisa ainda que está muito no rascunho ainda. Aí pra... Que engraçado, igual você está falando, uma das empresas que, a mesma empresa que te fornece o seguro, está fazendo esse tipo de coisa, né? Está te movimentando, financiando, fazendo a parte de consórcio, né, cara? A Porto Seguro é uma delas, né, cara? Ela é pioneira de mercado em novidades, né? Ela lança mercado, então ela lança uma coisa, as outras vão atrás. Ela lançou... A Porto, ela é nacional ou é internacional? Nacional. É a única é a maior seguradora nacional do país. Olha, qual que tinha uma parceria com aquela Andy que quebrou no escândalo lá nos Estados Unidos? Era não sei se era Porto Seguro alguma, sabe? ING? Aquela era Só América. Só América. Era Só América. A Só América, ela vendeu muito... ela atuava em todos os ramos também, mas a Só América, ela vendeu a carteira de automóvel, capitalização, empresarial, residencial, condomínio, vendeu toda essa carteira. Hoje a Só América trabalha exclusivamente com seguro de vida, previdência e investimentos. Hoje e saúde. A Porto é do Itaú hoje, né? Cara, houve uma inversão, né? Até então, a Porto era dona da carteira de seguros de automóvel da Itaú. E aí houve uma troca de posições de ações aí agora, que a Itaú passou a ser dono da Porto Seguro agora. Né? Mas é uma operação que vem de muitos anos aí, quando... A Itaú comprou o Unibanco virou Itaú. Dali um pouco, 2, 3 anos pra frente, a Porto veio e fez uma parceria. Vai incorporando, na verdade, trocou ações com a Itaú
para assumir a gerência de carteira de seguro deles, né? Então a Porto era dona da carteira. E hoje, com uma mudança que teve recente, acho que foi esse ano, no final do ano passado. Por isso tem essa capacidade agora de estar fazendo esse tipo de trabalho novo aí, de firma capital, tem um capital do banco. Né? E a Porto abriu a Porto Bank hoje, né? Então a Porto hoje tem total linha financeira, financiamento, cartão de crédito, consenso, né? cartão de crédito, fiança locatícia, seguro, garantias financeiras, enfim, aí é uma vasta gama de produtos que eles têm lá. A Porto hoje é uma seguradora excelente. Bacana isso. Tiaguinho, cara, e assim, vamos entrar no assunto polêmico, né? Assunto polêmico. Que eu sei que você é uma pessoa muito ligada nessa parte da política da municipal, cara, antenado nesse tipo do que acontece aqui. Até esses dias pra trás a gente tava conversando sobre a audiência lá para conseguir voltar a cidade a ter festival de rodeio novamente e tal, tá? O que você espera disso aí? O que você vê para um futuro próximo para nós aqui? Você acha que tem algum candidato que possa estar crescendo aí nesse cenário político para nós aqui? Porque às vezes porque a gente está vendo aqui, hoje em dia nós estamos sem um candidato, sem uma pessoa para nos representar aqui pelos nossos interesses, pelo que a gente mais preza e tal. O que você vê para frente aí, cara, a curto prazo? Cara, né? na Câmara dos Vereadores nós tivemos, se não me engano, foram 3 ou 4 novos vereadores, né? O restante foram todos reeleitos. Entre as novidades que entraram ali foi o Leandro Patriota, mas que alguns cidadãos aí já estão decepcionados com algumas posições dele, que era um cara que cobrava redução de salário e entra votando a favor de auxílio alimentação. Era a favor de redução de salário e entra na Câmara votando a favor de aumentar um assessor a mais para os vereadores. Né? E não só ele, mas Francérgio Garcia, que é outro também, um baita do empresário de Franca, um cara baita renome, e eu acho que é um que vem pro futuro, que tem a pretensão de ser um futuro prefeito, da candidato, né? Ele já começou um trabalho forte ali na Câmara, tá buscando já ser presidente da Câmara dos Vereadores, então eu entendo que a trajetória dele seja, o objetivo tá almejando coisa maior, né? Candidatar a prefeito, né? Mas também é uma pessoa que eu gosto demais, mas que me causou um pouco de decepção nessas duas pautas, que foram 2 pautas polêmicas, né? 3, na verdade, que foi a do rodeio, que eles foram votar a favor para não ter mais rodeio em Franca. Esse aumento de um assessor, que eles já têm um assessor e aumentaram mais um. E a aprovação do Vale Alimentação. Então foram 3 pautas, cara, que para o cidadão comum, para o francano, não vale nada disso beneficia. Inclusive a questão do rodeio. Foi totalmente retrógrada essa lei. E aí você percebe que esse pessoal... E aí quando a gente foi... Eu acompanhei isso muito de perto, até no dia da votação lá para derrubar essa lei, eu tava lá dentro da Câmara, a gente ia conversar com o pessoal que votou a favor, eles falaram, não, votamos a favor só para não desgastar com o vereador que fez a lei. Então, quer dizer, eles não estão preocupados com o cidadão, tá preocupado em agradar os seus ali dentro da Câmara, para que na hora que ele colocar um projeto, ele consiga passar tranquilamente. Agora, me fala uma coisa, acabar com o rodeio em Franca vai beneficiar quem? Cara, nós estamos precisando urgente de geração de emprego, de girar a economia, de dinheiro de Franca. Dinheiro de fora, né, cara? De dinheiro fora de Franca vindo pra cá. E uma festa de rodeio é onde vem esse dinheiro de fora. Né? E aí pega e porque a defesa animal... Cara, isso aí já tá... lei nem tem animal autorizada. Mais, né, nesses negócios, né? Não, e outro... Não, cara, os animais são tão mais bem tratados do que a gente, né, cara? Porque tudo que foi pedido lá atrás na lei federal já se foi colocado, que é um veterinário pra ficar analisando e avaliando os animais antes de entrar, na hora de sair, se alguma coisa... Fazer exame de inflamação no gado, são mais bem cuidados que tudo, são treinados, são criados pra isso, né, cara? Então é tudo uma mística que se cria. E assim, ó, eu vejo muito isso aí, a gente falou isso aí na última vez que a Luísa esteve aqui, presidente da OAB, e a gente, o problema nosso, a nossa expectativa em relação à política é que todos nós esperamos um príncipe encantado. Uma pessoa que venha para resolver e afagar o seu propósito, o meu, dele. Não vai, cara. Não vai. O que você falou é o que a gente mais vê, o que acontece. É esquema, é conchavo, você cede daqui, que lá na frente eu te recompenso de uma certa forma. A política é dessa forma, e isso nos decepciona demais. Pelo posicionamento que a gente tem, né? Isso. E a gente ainda não conseguiu digerir isso daí a fundo. E eu acredito que sim, o problema é esse, cara. Todo mundo que a gente confiou, que a gente conhece, que a gente investiu, ela entra lá dentro. Quando se entra naquela nave espacial que se chama meio político ali, cara, acabou. A pessoa ali já foi teletransportada, abduzida. Os pensamentos, Exato, cara. São poucos os que não mudam. Esses de agora, eu sempre acompanhei, a gente acompanha muito essa parte da política aí. Sei que tá um pouco fora, mas é em cima disso que a gente tá falando. O senador por Minas Gerais, lá o Cleitinho, que essa semana agora deu uma declaração falando que já pagou
o que ele como é que foi? Ele já pagou pelo que usou do ex-presidente do Brasil. Cara, como? Você não tem um pensamento? Você não segue certas... Como é que o cara já pagou? Já tá pago? O dele já tá pago, então? Então é assim que funciona. Então, ou seja, quando o benefício entra em alguma coisa, cara, a pessoa esquece tudo, cara. A gente tá vendo isso aí mais que tudo. Perde até seus valores. Não, total, cara. Um exemplo que eu dou aqui, pra ser cada vez mais incisivo nesse tipo de coisa. O historiador Marco Antônio Villa, até esse tempo atrás, cara, tava processando o atual presidente da República. Ganhou, saiu um pela porta do fundo, outro pela... Hoje em dia é o cara que mais puxa o saco dele, cara. Então como é que muda de uma hora pra outra assim? Muda porque é tudo... O que afetou, Exato, né? cara. Mas afeta... assim você vai vendo, nossa história Sim. É sempre assim, né? E assim, cara, a gente não vê uma perspectiva, assim, boa. A gente sabe que na verdade vai dar certo porque tem muitas pessoas boas ainda que se submetem a meter a cara, bater de frente e tal. Mas no geral, cara, você vê que é sempre mais do mesmo. Por exemplo, meus alunos estão sempre... Ô, Fulvio, a gente já tá treinando há algum tempo aqui na academia, já faz uns meses e tal. Eu queria me testar, cara, num campeonato, num evento e tal. Você sabe algum campeonato aqui na região? Tá? Eu já falo pros caras, não. Na região não tem, próximo não tem. Se dedique mais, então, vamos investir para você lutar um campeonato da Federação Internacional, da Federação Brasileira, porque tem seriedade. Porque, assim, ó, eu entrei no jiu-jitsu há 30 anos. O que a gente ouve aí dos eventos que são regionais aqui é a mesma coisa de 30 anos atrás. O ginásio sujo, os banheiros, sem nem falar... não tem organização nenhuma. Chega na hora, a sua categoria não tem atleta suficiente, eles tentam te jogar para outra coisa. Ou seja, é sempre aquela mesma bagunça. Mudou nada. 30 anos, o jiu-jitsu evoluiu pra caramba em relação à parte técnica, e hoje o jiu-jitsu se vende sozinho, mudou muito a percepção do que era quando eu entrei. Só que esse tipo de coisa não muda, cara. Porque quem tá afim de fazer um evento legal, não se propõe, porque dá dor de cabeça, dá muito trabalho, empreender. Se expõe demais. Hoje em dia, essa exposição na internet, você virou um alvo. Se você faz algum mínimo de coisa errada, a pessoa já te crucifica. Então, é um peso muito grande. Então, esses cancelamentos, essas coisas. A gente não, sei lá. Mas a gente vê muito esse tipo de coisa. Então, a perspectiva nossa pra frente, assim, às vezes deixa dar uma baqueada. Não que a gente vai desistir, porque essa opção nós não temos, né? Nós não temos. Mas, sim. Em relação também, a gente estava falando aqui nas outras vezes, a gente não tem uma sequência para deputado federal. Uma cidade igual Franca não conseguir eleger um candidato Verdade. Não tem, cara, não consegue. Parece que tá tendo uma movimentação aí da CIF, mais algumas instituições de Franca, para se unirem em torno de um único nome aí, para levar um nome forte, para que não tenha disputa entre 3, 4 aqui de Franca espalhar esses votos e não levar ninguém, né? Aí o problema é que a gente vê que aí os partidos não se unem em prol da sociedade para fazer não, eles vão se unir em prol dos interesses próprios. É lógico, aí vai o fundo partidário, vai o fundo eleitoral, os caras se reúnem para ver com quem que vai dividir o pedaço do bolo, né? Não tem ninguém mais lá, tem? Não. Na Federal, né? não. Ninguém, né? Federal. Não, o último que foi lá foi o Adermes, porque, se eu não me engano, acho que o Roberto Freire. Ele era suplente do Roberto Freire. O Roberto Freire foi pra alguma... O Bialy chegou assim também, não foi? Não. O Bialy chegou assim, chegou, verdade, cara, verdade. Mas a idade de querer morar em Ribeirão Preto aí caiu na boca dos francanos aqui, cara. Aí o cara foi explicar que era mais fácil pra ele voltar pra Brasília por causa do aeroporto, não adiantou, cara. Esse cara pegou no pé dele pra caramba. Então, aí você vê, a pessoa tem uma oportunidade, cara, um cara conceituado, a gente sabe que é médico aqui em Franca, conceituado pra caramba, eu já fui paciente dele, e mesmo assim você vê que a oportunidade que teve, mas o que eu vejo, na verdade, é que assim, ó, a pessoa chega lá, que uma pessoa que tem o Adermes ou o Bialy, ele deve pensar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu vou conseguir aqui? Questão de cobra que já tem aqui dentro. Porque é o que acontece, cara. Ali dentro do Congresso do deputado federal, você tem 513. Você mais 512 opiniões ali dentro. Então, qual que é o tamanho da sua força pra você conseguir alguma coisa? Você tem que conquistar os caras ali. Exato. Isso daí, essa é a política, né, cara? E é uma política. E aí é onde que eu vejo muito, que eu acho muito bacana o trabalho que o Partido Novo faz. Sim. Que hoje o Novo lá no Congresso estão com 4 deputados federais. Só que, cara, os caras movem montanhas lá dentro com 4. Mas eles vão conversar com a galera da esquerda, vai conversar com a galera do centrão, vai conversar com a direita. Né, e sem troca-troca. Não, emenda, vão trocar emenda. Nada desses conchavos, não. Eles vão numa boa, tentam trocar, às vezes, voto em projetos. Esse projeto seu me interessa, eu voto, mas você vota no meu, sabe? Fazer...
Mas política, mas pensando no cidadão, né? Não pensando no benefício próprio. Claro. E o Partido Novo, ele fiscaliza muito os candidatos, os mandatários dele atualmente, para seguir exatamente o direcionamento do partido, né? O Partido Novo é um partido de direita, então eles ficam sempre em cima buscando isso. Então, por exemplo, se um deputado federal, no caso, vamos trazer, se eu tivesse um vereador do Novo aqui em Franca, seria proibido de votar a favor para aumentar um assessor ou aumentar a vale-refeição, porque o que o Partido Novo busca é a redução de custo da máquina estatal. E um cara fazer isso contrário ao partido dentro do Novo, ele é expulso do partido. Cara, e nós passamos por essa experiência. Logo, o primeiro ano que o Novo conseguiu colocar na Câmara do Deputado Alexis Fontaine, algumas das premissas são abrir mão do auxílio moradia, abrir mão do auxílio... Todas essas penduricários. O Partido Novo proíbe o político de receber, então ele não podia. Só que ele ia ter que morar em Brasília. E ele queria receber o auxílio moradia para ficar em Brasília morando. Ele fez isso. Todos os filiados a maioria dos filiados fizeram um requerimento pedindo a expulsão dele. Sério, cara? O negócio foi feio, criou atrito. Mas o deputado federal não tem direito a um apartamento lá, que eles chamam lá, como é que é o nome do apartamento lá? O apartamento funcional, né? Apartamento funcional. Isso. Eu não sei, eu acho que nem isso o partido não deixa pegar. É salário e pronto. Entendeu? Porque o Novo quer acabar com esses penduricalhos. E é o justo, exato, entendeu? É o que dá corrupção essas porcarias, cara. Então, é a eleição que dá dinheiro pros caras. E aí o Alexis Fontaine, ele voltou, ele teve que voltar atrás na posição dele, abriu mão pra poder continuar no partido, senão ele ia ser expulso, chegou na presidência do partido. Então, assim, é um partido que eu vejo, cara, que tem o seu estatuto, e que cobra a execução dele dos seus mandatários. Nós não temos lá eu falo nós, cara, falando pra todo mundo aí que eu sou filiado ao Partido Novo, tá? Fiz um grande trabalho 2026, já. É o nosso candidato. É o nosso candidato. Será? Rapina neles. Cara, se depender de nós, já falamos isso aí já, né, cara? Porque tem que, na verdade, dar valor para as boas pessoas se identificarem, se dedicarem à política, que é o que tá faltando pra nós hoje em dia. É isso aí, né, cara? Então, dentro do Novo, ele tem essa política de seguir aquilo que o partido se propôs. Ah, mas eu não gosto da direita. Tá bom, você pode não gostar da direita, mas você pode ter certeza que o único partido que segue os seus princípios e valores é o Novo. Sim. Você tem gente do partido do PL votando com Lula e outros votando contra. Você tem lá no PP gente votando com Lula e contra Lula. Então, isso é muito rachado dentro dos partidos. O Novo não. Então, o Novo é um partido que eu acredito que possa. Zema. Né? Sim. Romeu Zema. É o maior expoente do Novo, né, cara? O Marcel Van Hatten. Olha o trabalho que está sendo feito na CPMI. Também acompanha ele desde o primeiro mandato dele, cara. Então a gente vê que são políticos de exemplo. Idôneos, honestos, que não tem uma mancha na história deles ali. O Marcel Van Hatten já tá, acho que, terceiro mandato. Não, segundo mandato. Isso. Então, assim, cara, isso é muito bom. Eu nunca fui filiado a partido nenhum. A única que eu me filiei foi ao Novo, por enxergar isso há 5 anos atrás. E o dia que eu vi que pisou na bola, eu tô fora do partido também, porque eu não tenho o maior problema de hoje, né? Os políticos de estimação ou o partido de estimação, né? Pra mim não tem isso não, cara. Pra mim são pessoas normais, vai fazer um bom trabalho, fez cagada, tchau, obrigado, não quero mais isso daqui. Você vê que esses caras são expoentes também, são sempre empresários, né? Sim. Assim, os melhores, assim. Porque o cara não tá ligado ali, né? Assim, a política é um meio dele chegar ali pra ele conseguir o cargo dele, mas E mudar alguma coisa que influencia na vida dele. Não tá ali pra ganhar dinheiro. O Zema é o exemplo disso aí. Ele não tá pra profissão política. O pessoal sempre quis colocar o velho da van como político. O cara pulou fora, porque falou, cara, pra quê, cara? Não é que ele pulou fora, não. Minha vida deram inegibilidade também. Mas quando se propôs isso pra ele, ele já falou que não, porque o tanto de coisa que o cara tem pra fazer, cara. O cara pra ser, tipo, um empresário de sucesso, já ter a vida dele e querer se dedicar à política, o cara tem que ser bem... Romeu Zema. Romeu Zema abandonou o grupo, a empresa, o grupo Zema, deixou na mão dos conselheiros e tal, se exonerou ali da empresa e tá cuidando do Estado. Mas porque o cara já tá com a vida construída, com o patrimônio construído, qual que é a intenção dele? Ajudar o país, ajudar o Estado dele. O Zema é o segundo mandato dele ali em Minas Gerais? Infelizmente é o segundo. Ele não tem... Ele tem alguma inspiração pra senador, alguma coisa assim? Porque eu não sei se presidência... Ele já se anunciou a pré-candidato a presidente. Né? Ele vai entrar já tá como pré-candidato a presidente pro ano que vem. Tá certo, cara. Tem que dar um pouco mais de opção. Tentou fazer algumas parcerias aí com... Acho que chegou até conversar com o Tarcísio. Só que o Tarcísio, ele vai focar na reeleição de governador, né? Na reeleição dele aqui. Então, vai fundamentar mais a parte deles. Aí,
o Zema, agora com o Bolsonaro inelegível, o Zema acabou se candidatando ali, se propondo a pré-candidato, né? Eu acho que talvez teria uma possibilidade do Zema vir a ser vice do Bolsonaro ou vice do Tarcísio, mas são duas candidaturas aí que tá bem difícil de acontecer. Não, mas ele já se gabaritou bastante com esse governo que fez. O estado de Minas Gerais estava destruído, né, cara? Deu uma evoluída boa Minas, hein? Né? Se você for ver nos últimos anos, né? Cara, eu acho que Minas Gerais tem um estado que tem um potencial para gerar um PIB maior que o estado de São Paulo. Tem. É dono da maior malha rodoviária. Minas Gerais já tá decolando, o negócio já tá voando. E se entrar alguém que entrar no lugar dele, continue esse trabalho de menos estado, reduzindo o estado e fazendo melhor pra população, sem corrupção, entregando resultado, cara, Minas tem tudo pra ser um baita do estado. Vários ficou por conta do governo esquerdista durante muitos anos ali, né, mas cara? Em Minas Gerais, você pega, por exemplo, Franca, o maior produtor de calçado, né, do Brasil, sempre Franca. Aí você pega Minas hoje, você tem Nova Serrana. Você pega café, tem tal cidade. Sim, o estado de Minas Gerais tem tudo que o estado de São Paulo também tem, né? E é um estado grande. Exato, é que foi mal gerido nas outras gestões, né, cara? Sempre fica nessa... Tem as minas para exploração. Exatamente. Além disso. Pra terras agricultáveis também, tão boas pontos do estado de São Paulo. Então, assim, cara, tem tudo pra deixar São Paulo no chinelo. Do meu ponto de vista. Meu ponto de vista. E ainda tem os mineiros lá, hein? Ainda tem os gente boa dos mineiros. Cara. Aí, cara, igual eu comentei, né? Falar, a gente não pode ter político de estimação, né? Falar, trazendo a política atual, que até tá comentando com o Pedro aqui antes da gente começar o podcast, cara... beleza, não sou contra, mas tá uma galera, quem vai ser afetado tá muito feliz com a isenção de imposto de renda até R$5.000. Sou contra? De jeito nenhum. Eu acho que era obrigação, porque não era corrigido o teto há muitos anos. Sim. Né? Então isso teria que vir do governo como um benefício e ponto. Não, reajustamos ponto. Só que não. Nessa aprovação que fizeram, os caras fizeram uma contrapartida. Deram isenção até 5 mil para quem tem renda até 5 mil, só que quem ganha mais de 50 vai pagar mais imposto. Exato. Quem ganha mais de 50 mil? Empresário. O que o empresário vai fazer? Vai repassar o custo no produto. Quem compra o produto? Cara. Consumidor. Quem que é o consumidor? É o pobre que teve a isenção do imposto. Então, quer dizer, ele vai tirar da fonte, mas no consumo ele vai gastar muito mais do que ele ia pagar aquele imposto, porque esse custo vai ser repassado. Aí a gente volta lá no que o cidadão só lê a headline, entendeu? Exatamente. Ele tá lá felizão, porque o imposto, aí no final ele não sabe, só leu o enunciado da matéria. Mas não entendeu que lá no final, esse vai voltar pra ele, cara. Com essa contrapartida, seria justo se tivesse isentado até 10 mil. Sim. Renda até 10 mil, com uma contrapartida, ok, mas conta com 5 mil, cara, era pessoas, obrigação histórica de que a gente tinha que fazer a correção há muitos anos. Cara, né? Você pega a questão que foi aprovada agora, isenção de tarifa para 60 milhões de brasileiros, tarifa de energia elétrica. 60 milhões de brasileiros não vão pagar a conta. E aí? Aumentou o preço da energia elétrica, você aumenta o custo de produção, você aumenta o custo do produto e quem vai pagar a conta? O pobre que não paga a luz. Mas então, isso sabe que é engraçado? Isso aí, cara, e aí ele vai pagar muito mais caro do que a energia que ele gastava. Será que ninguém consegue enxergar que isso é compra de voto, cara? Isso é compra de voto, isso é nítido. Cara. É totalmente compra de voto. É nítido. Tudo, esses auxílios pra escola. Sério, cara. Obrigação sua de estudar, cara. É bom pra você. Saber se informar, ter cultura. Agora o cara vai, além do cara vai ganhar dinheiro ainda, por que o cara vai trabalhar, cara? Então, você vê que onde o Estado, o 80% do que se arrecada tá engessado para pagar funcionalismo público, irmão, esquece, cara. Esquece. Então, como é que faz? Por mais que são duas coisas, entre aspas, boas, que foram feitas nesse ano, aprovado pelo governo, você vê que no final da conta não vai ser boa, só vai prejudicar. Não, vai voltar, né? E o brasileiro, em sua maior, com uma educação muito baixa, não consegue fazer essa análise. Principalmente os eleitores do atual presidente. Eles não conseguem fazer essa leitura. Nenhum. Que isso vai custar muito mais caro do que a conta de luz que ele pagava ou do que imposto de renda que ele pagava. Mas o cara só enxerga daqui até sexta-feira, cara. O máximo que ele consegue enxergar e prever na vida dele é de segunda a sexta-feira, pra tomar cervejinha com picanha, não é? No final de semana, cara. Picanha, farinha, cervejinha gelada, picanha. Cara do céu, ó. Eu vou te falar, é só Deus ajudar a gente mesmo, né? Colocar pessoas qualificadas nisso aí. Mas muito que a gente percebe de tudo que a gente tava falando aqui, Thiaguinho, é que esse modus operandi do sistema torna a sociedade dessa forma. Se fosse baseado na meritocracia, no cumprimento de como é que fala?
De metas. Aí você via que ia ser diferente. A pessoa que se destaca, que ia ser bem sucedida, ia estar lá na frente, cumprindo todos os requisitos, atingindo meta, trabalhando cada vez mais, sabe? Então, a gente, na verdade, fica perdido, porque hoje em dia a gente nota, eu te falo isso aí porque a gente trabalha com o pessoal atendendo na academia, e você vê que a molecada hoje em dia não sabe nada. Eu vi um estudo esses dias agora, de até os 4 anos, a criança no Brasil acompanha as outras demais do mundo inteiro. Dos 4 aos 18, essa criança sumiu. Aí, segundo o estudo, isso aí eu vi na televisão. Segundo o estudo, o jovem no brasileiro que de 5 até 16 anos está em último lugar em quesito cultura, educação. Não sabe nada. Aí a própria Globo News colocou lá os dados da educação tal, 77% dos estudantes não tem noção de matemática e português, não tem noção de nada, cara. São analfabetos funcionais. Não. Na verdade, são todos educados para votar na urna. A gente sabe onde é que vai dar, né, cara? Sucateadas, né, cara? Exato. Estão sucateadas. Principalmente, você paga mal o professor, então os professores bons vão para a rede particular ou para a faculdade, o que fica na escola pública, na maioria, são professores, entre aspas, aí mais preguiçosos, que não vai querer buscar mais conhecimento, e tá estagnado, para ele tá bom aquilo ali e ganha pouco. Se você for pegar no norte, então... Se você valoriza então... pouco, que qualidade de serviço vai prestar para quem ganha pouco, né? Às vezes a pessoa nem é qualificada para ser professor e tá lá dando aula. E falta uma valorização muito grande por parte do governo para os professores no âmbito municipal, estadual, federal. Tem que ter. Sim. Só que aí a população carente, pobre, que depende da escola pública, tem um ensino ruim. Para ele ter um ensino bom, ele tem que ir para uma escola particular. Só que ele não tem dinheiro para pagar a escola particular porque paga imposto que era para estar pagando já a escola do cara. Tudo a gente paga dobrado aqui, na verdade. Tudo dobrado. E para quem tem renda pequena, ou até 1 ou 2 salários mínimos, isso torna-se impossível de você conseguir crescer um filho na vida, de tornar um excelente profissional, a não ser que o cara tenha muita garra e força de vontade. Fala, não, eu vou... Que são o caso até do... Tem um pré-candidato também novo, chama Fernando Moreninho, esqueci o sobrenome dele agora. Mas, cara, ele é um cara que saiu da favela, simples, humilde e... Não é o Fernando Holliday, não. Fernando Holliday. O Holliday. Sim. Olha, é um exemplo, cara. O cara saiu de dentro da favela. Isso é muito difícil. Virou um cara puta estudado, tem pós-graduação, já tá com um currículo violento, mas por quê? De dedicação ou vontade própria. É exceção à regra. Ele foi, se eu não me engano, é aquele ser humano que nasceu e falou assim, eu vou fazer. Ele chegou a ser deputado estadual, eu acho que ele foi deputado estadual ou vereador, né? Estadual, né? Foi estadual. Ele chegou a ser deputado estadual. Bem lembrado. Ele saiu do MBL. Ele era um dos membros do MBL, exato. Eu sigo a sequência dele na política. Então, ele é um cara que é um caso desse, só que é um caso esporádico. Sim. É um caso esporádico. A pessoa tem uma automotivação de, eu vou fazer pelo ensino público, vou estudar sozinho e vou tocar e vou dar bem na vida. É difícil você ter isso, né? Principalmente em famílias carentes, que o pai e a mãe já tem a vida mais humilde, ralando ali pra ganhar aquele dinheirinho, o filho crescendo, às vezes dá nem tempo de ter atenção pro filho, o filho tá em escola ruim, e aí acaba no que a gente tá vendo hoje aí, né? A falta de capacidade de mão de obra profissional aí que nós estamos tendo hoje, né, cara? E assim, a perspectiva não é muito boa, cara, pra frente aí, em relação a isso daí, porque todas as pessoas que a gente conversa têm alguma dificuldade justamente por causa disso aí. Contratação, mão de obra. Não consegue, cara. O tanto de diagnóstico de TDAH que nós estamos tendo, cara. Mas antigamente não tinha isso, né? Pode falar, vamos pegar no meu pé, que não tem problema. Eu falei TDAH por questão de da dificuldade de foco da moda, de trabalho. Sim, todo mundo já teve isso aí, todo mundo tem esse tipo de coisa. Porque, na verdade, agora que eu vejo em algumas coisas, é o atestado de você ser sem vergonha. O atestado pra você fazer o que você quiser. É verdade, Matheus. Tá rindo aí, cara? O que eu vejo... porque meu filho tem... Cara, não tem, cara. Ele é igual a nós. É dislexo, tem dificuldade de concentração, qualquer coisa tira a atenção dele. Beleza. Bem-vindo! Todo mundo é assim, cara. Tudo na vida é treinável. Você treina esse tipo de coisa pra ter mais atenção, pra ter mais foco. Aí vai da pessoa, querer ou não. Tem gente que não dá bola pra essas coisas. Ou não dá bola pra um monte de coisa. Só dá bola pra aquilo que interessa. Aí essa pessoa tem TDAH? Não, você falou uma coisa engraçada. Agora que eu venho acompanhando o mundo da arte marcial, né? Que é muito interessante, né? A filosofia e tal, que eu venho vendo. Aquele negócio que você fez com o que tá no nosso... com o Fernando Belato. Você fala o negócio lá do celular, cara, que lá é verdade. Não é TDAH, é porque a galera tá aqui. Lógico, assim, cara, exatamente. Então o que acontece? O dia inteiro, é isso aí. Ali. Aí a cabeça da pessoa tá lotado já de informação. Coisa que a gente não tinha. Por exemplo, a internet quando veio eu descobri a internet em 95.
Era internet de escada. Tinha um site só. Você ficava no ICQ ou Messenger lá. Papo da UOL. Tinha que, combinava com os amigos no telefone fixo, porque não tinha celular, de encontrar tal hora, todo mundo no computador. Aí ficava lá, sábado depois zoando um ao outro. Depois da meia-noite pra pagar mais barato. Exatamente. Era um pulso aí, só, né? se eu tô lá escrevendo pro Thiaguinho, ele não me responde, eu apertava uma tecla, tremia a tecla, o monitor dele. Chamando, não, você não vai responder. Agora, cara, pra mim poder jogar videogame ou assistir alguma coisa, você tinha que esperar, tinha que chegar em casa, almoçar, fazer os deveres de casa, depois você ia jogar e tinha um tempo determinado, porque era uma televisão só, aí você tinha que desconectar da televisão dos canais que tinha alguém pra assistir, pra você ficar ali, ó, e já tinha alguém esperando, ó, tá bom, tem programa tal hora que eu quero assistir. Então, hoje, cara, a pessoa, rápido, você vê criança que não sabe falar ainda, cara. Já tem celular. 2, 3 anos, você vê o dedinho, cara. Isso já ficou automático, né? Esse dedinho da tela, ele já nasceu sabendo. E eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, ela falou que a filha, por exemplo, não sabe mexer em computador. Agora dá o celular. Porque o computador, o pessoal tá perdendo cara, mas é porque... Sim, da cara. datilografia. Exatamente. Eu fiz a datilografia. Eu fiz também. Fiz. Na Dom Bosco. Acho que nem tem mais ali. Você apertava a tecla assim, ó, a unha já descolava, vinha aqui atrás do dedo, de tão duro que era a tecla da máquina. E aí você tava acabando a página, você errava. Tinha que começar tudo de novo aquela página. Parecia alguma parede, cara. E a tintinha, né? A vermelha, preta. Mudava aqui. Aí, depois, antigamente a gente fez curso de computação. O Thiaguinho foi de ciência da computação. Além da datilografia, a gente aprendeu a fazer digitalização, que o teclado do computador é diferente do da máquina. Teve que começar tudo de novo, cara, pra digitar. Agora hoje a molecada, cara, dedinho. Ele falou, véi, cara, como é que pode? Hoje em dia o povo não escreve, fala, né? Cara, mas... É uma dificuldade que eu tenho, assim, né? Cara, você vai em qualquer lugar que você vê que tá todo mundo com o telefone na mão, cara. E olha isso como essa questão do uso de tecnologia por criança tá sério. Tem um amigo meu, ele tá morando fora, ele, a esposa e o filho, e as famílias dos dois de Franca, mas os dois moravam fora há muitos anos já. Nasceu a filha, pandemia, finalzinho da pandemia nasceu. Quando ela completou 2 anos de idade, deve ser 21 para 22 ali, como ela estava na pandemia, não tinha escola, né? Recém-nascido até 2 anos também, o que ela vivia fazendo? Ficava dentro de casa, televisão, galinha pitadinha, essas coisas e tal, e não tinha convivência. Quando ela fez 2 anos e pouquinho, ela não estava falando, não comunicava e tal, e começaram a preocupar. Falou, o que está acontecendo? Já tinha que estar desenvolvido e tal. Foi num psicólogo, procurou enfim... tá com suspeita de autismo. Pirou a cabeça, pai e mãe. Apavorado. Nossa, tem filho autista, pelo amor de Deus. Juntaram as coisas da cidade, voltaram pra Franca, pra estar mais próximo da família e ter suporte e tal, e começou a buscar tratamento. Foi numa clínica fazer terapia ocupacional, fazer fonoaudiólogo. A menina tá conversando perfeitamente, cara. Ela não tinha uma convivência que estimulasse a conversa. É porque às vezes o pai, tudo que a menina pensava em ter, a mãe já entregava. Então, pra que a pessoa vai querer desenvolver fala? Para pra pensar no tamanho do gap educacional que a gente teve na pandemia. Sim, olha só. A pandemia parou 1 ano, 2 anos. A educação dessas crianças aí é 2 anos de debilóide em casa. Exatamente, cara. Exatamente. Tinha as aulas online, mas criança com aula online. Não tem essa, não. O cara fechava a câmera lá e ia jogar no computador, na aula online, dormir. A nossa geração, assim, ela foi impactada e ela vai ser ainda impactada por conta desses... Com certeza. Essas crianças aí, uma hora... A Fernanda é muito dedicada com mãe, minha esposa, cara, o que ajudou muito nesse período. O Benício também nasceu em 2019, o Benício, então foi... Sim, no início. Mas nenenzinho não impacta tanto nessa questão, porque foi entrar na escola com 3 anos, já tinha voltado ao normal. Mas a Manuela, na época, já tava com 7. Primeiro ano. Primeira série. E ali a Fernanda colava junto com ela, cara. Ela deixava de trabalhar pra ficar sentado junto com a Manuela, assistindo as aulas online, fazendo tarefa e buscando tarefa extra pra Manuela fazer dentro de casa. Né? Eu falei pra ela, porra, você foi uma professora, um baita de uma mãe pra Manuela pra ter feito isso. Porque muitos amiguinhos ficaram pra trás. Muitos coleguinhas, na hora que voltou a passar de aula normal, já final do primeiro ano lá, ou segundo ano, não estavam sabendo ler e escrever ainda. A Manuela já estava lendo e escrevendo perfeitamente, já estava tranquilinho. E a galera que ficou só no online, os pais, lógico, às vezes o pai e a mãe, né? Tô falando da Fernanda, mas é empresária, assim como eu. Então a gente tem uma flexibilidade, né? De horário, né? Mas os pais que trabalham
CLT, que detêm aquele compromisso e não conseguiram acompanhar, cara, os filhos com certeza foram muito prejudicados. E a gente viu isso na sala da Manuela no ano seguinte. Não, e o que torna mais difícil ainda, cara. Segunda série, com dificuldade de ler e escrever. O critério de avaliação para estar promovendo a criança para a série na frente ainda ficou totalmente avaliado. Antigamente, quando a gente estudava, você não cumprisse com as suas notas ali no final do ano, repetiu o ano. Hoje não pode repetir mais. Não mais, repete mais um ano. O Lula acabou com isso daí, no primeiro governo dele. Meteu o Projeto Verão. Aí Projeto Verão. Não passava, ficava os DP, eles iam pra escola no janeiro, fazer reforço pra tirar as notas e tal. Aí depois acabou até que esse Projeto Verão e hoje você não pode bombar, sim, cara. Mas tudo isso daí pra burlar os números lá do PISA, que é aquele que identifica o nível de educação, também, né? Sem dúvida nenhuma. Porque o mais burro vai votar na onde, né? Exato, no cara que exato. Pedrão adora, né, cara? Gosta de uma polêmica? Ai, cara. Um assunto polêmico. Hoje a classe política não quer que a gente tenha uma boa educação, um bom conhecimento. De maneira alguma. Quer a pessoa leiga é mais fácil ser dominada, é mais fácil ser conduzida, só ver esse tanto de benefício que o Estado tá dando aí, você vê que eles querem que a população fique na mão do Estado. Exatamente. Além de uma falta de capacidade de mão de obra, de gente com capacidade da mão de obra, a gente tem ainda enfrentar o problema do Bolsa Família. Você tá louco, cara. Que porque outra compra de voto também. Bolsa Família, auxílio gás, não sei energia. O que. Aí na hora que vê o cara tá ganhando R$2.000 sem fazer nada. Ele vai querer trabalhar e registrar e perder os R$2.000. Não vai. É aquela coisa que eu acho que eu cheguei e deve ter falado pra vocês, né? Que tava no Nordeste no começo do ano, né? E lá você vê muito nitidamente, né? O povo muito bom e tal. Mas você vê nitidamente o quanto o Bolsa Família impacta ali dentro. Eu vi muito mais lá do que aqui. Lá o pessoal, tipo, às vezes o cara não quer que você registre o cara, porque a mãe tá recebendo o auxílio Bolsa Família daqui, ele tá recebendo dali. Sim, não, mas aí o cara não quer ser registrado. Aí ele fica no mercado informal. Aí o cara não tem ofício, o cara tá no mercado informal, aí só cresce. E o grande problema disso é que o empresário, no lugar de fomentar o contrário disso, não. Ele vai lá e... porque na verdade, eu vou te dar um exemplo. Por que ele aceita? Porque esse cara não vai levar ele na justiça. Porque esse cara recebe um monte de benefício. Você tá me entendendo? Então, mas olha só. Mas isso é criado pelo sistema justamente por causa disso, cara. Claro. Porque o cara não vai levar ele na justiça. Porque se ele levar ele na justiça... Ele perde benefício. Exatamente. Ele então, fica sempre nesse círculo vicioso, cara. Círculo vicioso. Não vai acabar nunca, cara. Aí o cara tá em casa. Tudo que a gente arrecada no país, o Nordeste tá na situação que tá até hoje. Você acha que não é de propósito? Exato. Eu acho que é de propósito, cara. É curral eleitoral, cara. Exato, os mesmos, cara. A vida inteira, é uma pena. E é uma pena. É uma pena porque uma região tem um povo maravilhoso, a região é maravilhosa. Acho que, se não me engano, é no Ceará, que tá virando um puta de um polo tecnológico. Ceará, Bahia também, né? Você pega a BioID nova. Um polo tecnológico, sim, de programação mesmo, formando empresa ali de programadores violentos. O negócio tava... A BioID abriu foi no Nordeste, não foi? Foi no Nordeste. Aquela lá? Acho que foi na Bahia. Gigantesca. Se não me engano, foi na Bahia. A maior fábrica da BioID fora da China. Gigante. Vai ser a maior do mundo fora da China. Pelo que eles estão falando. Foda. Não, o Nordeste tem muito potencial. O problema é que as cabeças, o coronelismo lá existe. Sim, lá ainda exato. Isso aí não vai ser... famílias isso aí, cara, vai ser complicado tirar de lá, viu? É muito cultural. Você viu o Ciro, não? Ciro Gomes. É o coronel das águas, né, cara? Exato. Por que não querem água no Nordeste? Porque quer o caminhão-pipa, que é de uma máfia que domina o caminhão-pipa ali e não quer perder essa bola. E assim, sabe o que eu tô te falando pra você que às vezes quem segue a política vai ficar chateado? Que nem eu conheço, já venho seguindo o André Fernandes, que é deputado federal lá pelo PL no Ceará, que desde quando eu comecei a seguir ele pra ver o que o cara tava fazendo, ele metia o pau na família Ferreira Gomes, que é a família do Ciro lá, que faz muitos anos que estão lá. E quando foi agora, essa semana, final de semana agora, o Ciro Gomes tá voltando pro PSDB de novo, ele tava na filiação do cara. Aí você vai falar, pô, o cara é traidor, cara. Cara, política é assim, cara. Infelizmente é dessa forma. Vocês viram quem que tá com o cara vai ter que fazer Temer, né? O Temer e o... Eu li passando a notícia. Cara, o que me preocupa não é, vamos supor, mas o Temer não tem a preço popular. Não precisa, cara. O cara tem muita força política, cara. O Temer, ele é um articulador Sim, o cara é político profissional, político cara. Profissional. O cara é político profissional. O cara empresário, sabe, brabo no estado de São Paulo. Um ano e meio que ele ficou no governo, olha como ele conseguiu mudar a direção nesse 1 ano e meio. Tem muita força política no estado de São Paulo, pra resgatar o Brasil que a Dilma afundou naquela época. Tem uma influência muito grande no Porto Santos.
Tem. Mas muito, cara. Muito. Vamos falar assim. Vamos falar que é influência. Senão o Uber Black bate aqui na porta. Eu falei, falou, mas embora, cara. Tem uma influência muito grande no Porto Santo. A gente sabe disso aí, cara. E ele é político profissional. A carreira do cara tem não sei quantos anos. Ele é profissional mesmo. Sim, profissional cara. mesmo. Sim. Participou de todos os eventos do governo, desde a época lá, de antes do regime militar. O cara já tava, né? Ele é do regime militar. Ele deve ter uns 150 anos já, né? Ele, né? Por aí. É o Conde Drácula. Exato. Por isso que eu tô vendo, cara. Aí, Matheus, vai com nós na carceragem, viu, cara? Nós vamos te levar também, você faz parte, viu, cara? Pedrão, tem mais alguma uma chamada que você queria? Porque senão o Instagram, ele bloqueia nós no tempo. São chato quanto a isso aí. A gente, na verdade, tem que atingir um certo número de inscritos, né? Que aí ele libera a partir daí pra gente conseguir. Mas pra saber, né? Os planos, né? Exato. O que você tem de planos pra frente aí, né, Thiaguinho? Futuro, cara. A intenção agora é a gente conseguir expandir esse setor nosso do consórcio, né? Que é o que eu falei, a gente abriu lá na corretora. E até com a expansão disso, vai vincular com essa área de investimento imobiliário, de investimento em imóveis que eu quero trazer aí para um segundo momento aí para o ano que vem, né? Fora a carreira política, e a política, Pedrão? É isso que eu ia perguntar. E aí, vocês estão querendo arrancar de mim, né? Como é que vai ser? Colocar ele na fria já, né, cara? Cara, eu tenho pensamentos. Eu entrei no Partido Novo com a intenção de tentar ajudar através do partido, né? Não como um político direto, né? A gente tentou dar 2 eleições que nós conseguimos participar aqui em Franca, mas uma eleição como vereador, que foi essa última, mas infelizmente não conseguimos emplacar o vereador. E na eleição anterior federal, a gente participou também com deputado estadual e federal, mas também não tivemos sucesso, né? Mas tem tentado fazer esse trabalho pelo partido para a gente trazer o Novo para Franca, cara. Que eu vejo que um vereador do Novo ali dentro da Câmara seria já um benefício muito grande para nós, porque mudaria o jogo ali. Já muda uma perspectiva que já vem de muitos anos, né? Mesmo sempre os mesmos, né? E até para combater em relação a princípios e valores, né? Sim. Porque um cara do Novo ali não votaria para agradar o do lado apenas, né? Mas sim pensando eu tô com esse vale alimentação aí aqui engasgado aqui, cara. Tentando entender como é que os caras pedem pra aumentar, cara. O cara trabalha, tem que ir na Câmara 2 dias na semana. Não, cara. E aí tem que vale refeição todos os dias. Como? 15 mil de salário não é o suficiente pra se alimentar. Que tira, porque aí você vai ver que é um negocinho desse tamanho, o cara tá brigando pro interesse sempre deles aí, dá uma... Esse que é o problema, então, né? Todo mundo só briga pelo próprio interesse. Exato, dá uma chateação isso aí, cara do céu. Vamos ver, 2028 aí, tem uma próxima eleição municipal, né, cara? E vamos ver se a gente consegue formar 2028, força. É verdade. 2028, a gente trazer candidatos, trazer pessoas pra dentro do partido que tenha força política, força... Nem política, mas força de conhecimento dentro da cidade, né? De renome dentro da cidade. O trabalho de informação e conscientização da população, acho que é muito importante isso aí. E numa dessas daí, tem entre o nosso grupo de filiados ali, tem me cogitado de eu ir como vereador. Lógico, cara, mas imagina, coloca o Thiaguinho... Entre as rodas de amigos, já falaram isso. Né? Você vai... Vote rapina. Como vereador e ele faz a parte do marketing. Em cima dos vídeos engraçados. Rapaz, vai virar igual aquele cara lá de Sorocaba, né? Sorocaba, né? Cara, vai estourar, cara. Vai estourar, não, tenho certeza, cara. Aquele outro também, de onde que é aquele lá? Um magrão. Engraçado pra caramba também, cara. O cara é prefeito da cidade, até foi acusado de corrupção recente aí, fizeram uma investigação contra ele. É o de Sorocaba, esse daí? Não é o Carequinha, que parece o Carequinha do Mato Grosso. Que lembra o Rei do Camarote? Ele é do Mato Grosso, o Carequinha. Ele é, se eu não me engano, ele é prefeito de Campo Grande. O Carequinha. Campo Grande? Eu acho que é Campo Grande, cara. Tenho quase certeza que é. Ou Sorocaba, que é o cara que faz isso aí, né? Que o cara que faz os vídeos na internet. Colocou um negócio de, sei lá, um negócio meio fino na rua, assim. Não lembro o que era. Não era água. Sei lá o que ele colocou. É o cara que faz umas coisas meio loucas. Mas seria a intenção, talvez, entrar como vereador. Sim. Pensamento, só pensamentos ainda, acho que né? Tem que ter uma escalada. Rodrigo Manga. É isso aí, Sorocaba, né? Sorocaba. Então seria... Rei do Camarote. Ele é igualzinho, lembra do Rei do Camarote? É igual, mano. Cara. Rola esse pensamento, né? Rola esse pensamento aí. Vamos ver, 2028 eu tenho que estar com minhas coisas já bem mais estruturadas, eu tenho que ter tempo para isso, o que minha empresa ainda não permite, né? Eu precisaria ter colocar alguém na minha função ali da administrativa da corretora para eu conseguir ter
me doar, né, cara? Que eu não vou lá pra ganhar dinheiro, eu vou lá que é pra fazer por Franca. Lógico, se eu for, lógico. Né? A ideia nossa seria pra ir forma, né? Pra fazer alguma coisa, né, cara? Exato. Ir lá só pra ser mais um ali, não vou. Então eu teria que ter tempo pra me dedicar a isso. Pra isso tem que estar com o meu financeiro e família estruturada pra poder participar, né? Então, quem sabe, às vezes 2028... Talvez, ou tá vendo mais aí, pra frente, 32. Matheus, anota aí, viu, cara? Lançando a chapa aqui, rapina. Tá muito longe ainda. Vote rapina. Ô, Thiaguinho, cara, eu queria te agradecer, porque assim, ó, de todos os programas que a gente fez, todos os episódios, foi a primeira vez que a gente conseguiu falar de uma forma divertida e sobre política, sobre vários assuntos, porque às vezes a gente ficava meio cabreiro de falar isso aqui, mas como a gente tem, hoje você que tem um conhecimento também legal, cara, a gente pôde trocar essas ideias aí e dar alguma perspectiva pro pessoal de Franca, que às vezes se acha que tá aí meio sem pai, sem mãe na política, né? A gente, na verdade, temos uma esperança aí, o Thiaguinho, quem sabe a gente consegue emplacar ele, né, Pedrão? Vamos. Tô tentando convencer meu pai pra sair pra prefeito. Essa é boa, hein, cara? Valdirzão. Eu apoio, viu? Trazer o Valdir pro contar novo. comigo, viu? Fazendo até propaganda. Valdirzão no novo de prefeito e eu de vereador pra ajudar ele. Pronto. Aí. Anota aí, Matheus, ó. A chapa tá montada. Aí falta só mais 10 vereadores pra completar a chapa. Rapaz, é difícil pra caramba, hein, cara? É muito, né? Essa questão de vereador é muito complexo, cara. Sim. Porque não é só o mais votado, né? Tem essa questão de cota eleitoral. Exato. Tem que ser engraçado. Tem que atingir. Cara, eu achava que o cara que tinha mais voto, tanto na parte das câmaras lá, legislativas do Estado de São Paulo ou na Câmara Federal, o deputado, o vereador mais votado, o cara automaticamente seria o presidente. Não. Então, cara, deveria ser, não é? Deveria ser. Pela lógica. O presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara, dos deputados federal, sim. O cara mais votado devia ser o presidente da Câmara. Não é assim, não é eles que escolhem lá. Aí você vê que aqueles anão políticos, os bastidores é muito forte, cara. Muito forte. Em tudo quanto é lugar, né, cara? Você tem aqui em Franca, a gente tem o caso do Luiz Frei. Você conhece o Luiz Frei? Sim, sim. Cara, o cara sempre investiu na carreira de político pra ser vereador. Teve uma eleição, fez 3 mil e não sei quanto. Foi uma porrada de voto. Acho que foi o segundo mais votado, cara. E o cara não entrou, porque o partido dele não atingiu o coeficiente eleitoral. Olha que absurdo. O cara tinha os votos. O cara tinha os votos pra estar lá dentro, cara. Aí o cara ser cortado porque o partido não atingiu um coeficiente eleitoral. Não, tá errado. Isso aí é o quê? Pra manter os caciques. Exatamente. Privilegia e prevalece só esses caras. Continua dessa forma, cara. Terrível mesmo. Pedrão, tem alguma ressalva aí, cara? Não, acho que é isso, né? É, né? Muito Thiaguinho, obrigado, cara, né? Muitíssimo obrigado pela presença. Foi top, cara. É porque a gente já tá sempre acostumado a ter essa já tá sempre na mesma roda. Os bastidores. Então isso aqui sempre acontece. Então, na verdade, a gente quis trazer pra colocar o pessoal que não tá acostumado a ver isso aí, né, cara? Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço aí o Pedrão, o Fuvão pela recepção. E sempre que quiser aí, tô à disposição, cara. Bate-papo hoje foi massa demais, divertido, damos risada. Demais, cara. Segue aí a corretora, @Medesani. Exato, Thiaguinho, deixa seu recado aí, cara. @Medesani Corretora. Vai conhecer um pouquinho mais de seguro, que pensou em seguro automóvel, empresa, vida, o que vocês quiserem lá, conta com a corretora que estamos lá 100% para atender vocês. Futura patrocinadora do evento. Exatamente, ainda vai dar risada dos vídeos do Thiaguinho, que é engraçado pra caramba. Viu, cara? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio, um abraço a todos. Valeu. Valeu.